Continuando nossa aula, né? A gente vai falar agora sobre a gestão dos pacientes oncológicos que apresentem novos sintomas respiratórios ou após exposição conhecida à Covid-19. Antes de pontuar, né, o que a gente colocou no slide, é importante falar que o câncer, por si só, né, ele pode ser um estado em que o paciente está imunocomprometido por estar com câncer. E muitos tratamentos contra o câncer, além do câncer já ser um estado imunocomprometido, podem comprometer ainda mais o sistema imunológico. E por conta disso, né, os pacientes com câncer que apresentem febre ou achado respiratório inferior, como por exemplo uma tosse, uma dispneia, uma hipóxia, são considerados prioridade para o teste da Covid-19. Assim como os pacientes oncológicos expostos a alguém com Covid-19 confirmado, que tem o diagnóstico confirmado de Covid-19, também devem fazer o teste para saber se estão com o coronavírus. Bom, em relação aos tratamentos, né, que devem continuar ou que devem parar, os imunossupressores, eles devem ser mantidos até o desaparecimento dos sintomas de Covid-19, por no mínimo 72 horas. A resolução dos sintomas, por exemplo, se eu sou um paciente oncológico e eu tenho a resolução dos sintomas, eu devo fazer um novo teste de Covid-19. Por quê? Porque eu sou um paciente imunocomprometido e eu não sei, não se sabe, não é conhecido sobre taxas de reinfecção por coronavírus. Por isso, mesmo que haja resolução dos sintomas, deve fazer outro teste para saber se você realmente não está mais infectado. Em relação ao prosseguimento das terapias para o câncer, somente devem ser continuadas com o resultado negativo do novo teste de coronavírus. O paciente resolveu os sintomas, fez o novo teste, o teste deu negativo, deve ocorrer o prosseguimento das terapias para o câncer. Agora a gente vai aqui para o tópico falar sobre o atraso no tratamento versus a exposição ao coronavírus, né? Bom, não existe uma abordagem chamada tamanho único aqui. Eu não posso dizer que é seguro adiar todos os meus tratamentos do paciente oncológico enquanto durar a pandemia e nem dizer que eu não posso adiar. Isso vai exigir aqui um equilíbrio entre o risco de progressão de doença, ou seja, o risco do câncer desse meu paciente progredir, com o risco de morbidade desse paciente se ele contrair o coronavírus. E aqui a gente divide em risco baixo, risco mediano e risco alto. O risco baixo de progressão de doença, ele vai ter um atraso no tratamento considerado seguro por mais de 3 meses. Eu posso atrasar por mais de 3 meses o meu tratamento oncológico. Isso, qual é a idade? Independente da idade. Aí isso vale, como por exemplo, né? Isso inclui cirurgia e radiação para, por exemplo, câncer de pele não melanoma. Eu tô com câncer de pele não melanoma, eu preciso fazer uma cirurgia ou radiação. No caso, eu posso esperar mais de 3 meses sem correr um risco assim de uma progressão muito alta de doença. Risco mediano. Risco mediano é seguro eu atrasar o meu tratamento por aproximadamente 3 meses em pacientes com mais de 50 anos de idade. Isso inclui, por exemplo, cirurgia para câncer de próstata de alto risco ou um melanoma de baixo risco. Inclui radiação para um câncer endometrial pós-ressecção
e para um câncer de próstata ressecado de alto risco, como, por exemplo, eu posso citar aqui no risco mediano. O risco alto não deve haver atraso. Se atrasar o meu tratamento significa que eu tenho um alto risco de progredir o câncer daquele meu paciente, eu não vou atrasar. Isso para pacientes com menos de 70 anos. Aí eu posso citar como exemplo cirurgia para pacientes que tenham mais de 2 centímetros de massa pulmonar ou um câncer endometrial tipo 2. E, no caso aqui, eu também posso citar radiação para câncer de pulmão. O paciente está com câncer de pulmão, vai ser submetido à radiação. Não deve haver atraso, pois ele tem um alto risco de progredir a doença, caso haja esse atraso no tratamento. Isso para pacientes de menos de 70 anos. Então, aqui eu tenho uma relação entre progressão de doença, atraso no tratamento e idade do meu paciente. Bom, em relação às cirurgias, né, durante essa pandemia, o recomendado é que as cirurgias que são consideradas eletivas em unidades de internação, elas sejam remarcadas. Essa decisão, né, ela deve ser entre o clínico e o paciente, né, e precisa fazer determinações individuais com base nos possíveis danos ao adiamento da cirurgia relacionado ao câncer, né? Quais seriam os danos de adiar essa cirurgia? Porque muitas vezes essa cirurgia ela não de fato, ela não pode ser considerada de fato uma cirurgia eletiva. Por isso que está até entre aspas aí no slide. Bom, outra alternativa também, se possível, é o uso de terapia neoadjuvante como uma maneira, né, um meio de retardar a cirurgia em alguns casos. Bom, em relação à radiação. O tratamento de radiação que ele tiver intenção curativa ou que ele tiver sendo para um tumor rapidamente progressivo, ele deve permanecer. Nesses casos, esse tratamento de radiação não deve ser interrompido. Em relação ao tratamento quimioterápico, bom, ele é individualizado, essa decisão é caso a caso, é determinada caso a caso. E essa decisão deve ser influenciada pela probabilidade de cura ou extensão da vida dos tratamentos contra o câncer, pelos riscos potenciais de adiar o tratamento, pela tolerância do paciente ao tratamento, como esse paciente tolera, né, essa quimioterapia que ele está sendo exposto. E é recomendado, né, que a terapia adjuvante, se for terapia adjuvante, é aconselhado prosseguir. E, se possível, fazer a menor duração possível desse tratamento. Em geral, para os pacientes que recebem terapia, no caso da terapia paliativa, né? Para esses pacientes que, no caso, têm uma doença metastática e estão fazendo terapia paliativa, a decisão de continuar, ela deve levar em consideração, deve ser uma decisão cuidadosa, levando em consideração as indicações, a resposta ao tratamento que o paciente já vinha fazendo e os riscos e benefícios em continuar ou não esse tratamento. Essas considerações aí que tem da ASCO, né, são algumas considerações em relação à quimioterapia. Fala, por exemplo, que para pacientes em remissão profunda que estão recebendo terapia de manutenção, deve interromper a quimioterapia. Interromper a quimioterapia pode ser uma opção para esses pacientes que estão em remissão profunda. Quimioterapia oral e infusão domiciliar de medicamentos quimioterápicos podem ser opções para alguns, mas requer coordenação com a equipe de oncologia para garantir que os pacientes estejam fazendo seu tratamento corretamente, se for usar dessa alternativa. Se um centro específico de câncer
da cidade desse paciente, por exemplo, for fortemente afetado por uma infecção por coronavírus, pode ser razoável alterar a programação da quimioterapia, para que sejam necessários menos visitas ou organizar a infusão em um centro menos afetado do que esse centro que o paciente vinha fazendo o tratamento dele, mas por um acaso está muito infectado por coronavírus. Em relação à imunoterapia, no momento não há dados sobre se essa terapia com inibidor de ponto de verificação, no caso, aumenta, diminui ou não afeta a gravidade da infecção por coronavírus e a resposta imune a ela. Bom, é isso, pessoal. Em resumo, né? Tudo muito novo, tudo muito. Os artigos são muito recentes, não tem muito material a respeito do assunto, porque de fato a pandemia se instalou, né? Do final de 2019 para o início de 2020, chegou no Brasil agora em 2020. À medida que esses cuidados com o câncer e o Covid-19 colidem, né, que o paciente é oncológico e está com coronavírus, tanto o paciente quanto os prestadores de serviços vão ter que enfrentar escolhas muito difíceis. O plano de combate durante essa realidade, né, adversa, deve envolver paciência, comunicação, diligência e determinação. Os riscos eles devem ser equilibrados, cuidadosamente equilibrados. As estratégias de saúde pública implementadas devem ser levadas em consideração e os recursos utilizados devem ser utilizados com sabedoria, levando em consideração a realidade daquela cidade, epidemiologicamente falando, em relação ao número de casos, o tratamento que esse paciente vinha fazendo antes da pandemia e muitos outros pontos, né? Aqui é só um norte, mas nada é totalmente absoluto. Espero que tenha dado uma esclarecida e no que for possível. E obrigada e até a próxima oportunidade.